Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma. Este que aqui vos fala, André Mariano Poeta, a seu serviço e à disposição. Gente, no dia de hoje, 3i Atlas. Meu reino tem muitas moradas. Eu gostaria de convidá-los, a desenvolver um exercício de filosofia. Caminho, amigo, Sofia, sabedoria, conhecimento. Vamos pensar o seguinte, dentro de uma perspectiva científica, vocês estão acompanhando o que está acontecendo aí com o 3i Atlas, com esse shutdown que teve aí nos Estados Unidos, que em virtude da falta de verbas, digamos assim, eles seguraram o exercício da profissão ali da equipe da NASA e outras coisas bem no exato momento em que o 3i Atlas adentra o nosso sistema solar, dá um rasante em Marte, Então, para quem não sabe o 3i Atlas, 3 é porque é o terceiro objeto que chega de fora do sistema solar. E interestelar, terceiro objeto, interestelar, Atlas, porque ele foi capturado, digamos assim, as imagens dele, através de um telescópio Atlas, tá? Então, por isso o nome dele a nomenclatura que eles utilizam é essa, 3i Atlas. Meu reino tem muitas moradas, mas vamos trabalhar um pouquinho do aspecto científico do que está acontecendo. É um meteoro, teoricamente, ele chegou aqui, está passando pela região aqui do sistema solar, da Terra e tudo mais, só que ele não tem nenhuma característica de meteoro. Ele tem uma série de discrepâncias e coisas que colocam ele, e daí é legal de vocês procurarem isso, assistam inclusive Galeria do Meteorito, do Richard, mas é legal de vocês procurarem para vocês verem as imagens. Aqui eu vou só comentar por alto, tá? Mas é um objeto que ele está discrepante com todo tipo de entendimento que a gente tem sobre objetos estelares, sejam meteoros, meteoritos e tudo mais. A característica dele está muito diferente. E aí eu venho convidá-los então a fazer esse exercício. Quando Jesus falou assim, meu reino tem muitas moradas, ele criou, a primeira coisa que Deus criou, ele falou, faça-se a luz. E no exercício de criação da luz, ele criou as estrelas, criou o universo, Criou as estrelas, cada estrela é um sol, e só na nossa galáxia a gente tem 200 bilhões de sóis. 200 bilhões, com B de bola, de sóis, só na nossa galáxia, que a gente conhece como Via Láctea, tá? Vamos dizer que, cientificamente, esses telescópios e essas mensurações da nossa ciência humana constatou não só que a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, como também existem cerca de 200 bilhões de galáxias que são fotografadas, digamos assim. Eles vão fazendo fotografias, acompanhando essas coisas todas e vão criando um mapa galáctico, universal, cósmico, tá? Então pesquisem isso daí também. Mas são cerca de 200 bilhões de galáxias. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Dentro de uma perspectiva da ciência divina superior, seria natural que a gente então imaginasse que Deus está usando sua criatividade. E ele está fazendo o processo de criação dele em vários lugares, não só no planeta Terra, não só no nosso sistema solar, não só na nossa constelação, que é um conjunto de estrelas, constelação, conjunto de estrelas, estrela é Sol. Então é um conjunto de sistemas solares. Deus não está criando só na nossa constelação. Ele está criando também na nossa galáxia, e em outras galáxias dentro de um universo. Isso dentro de uma perspectiva divina de criação, tá? Pensando sobre isso, a gente pensa assim, a gente reza para seres de luz e a gente pensa assim, onde que esses caras moram? Aonde que os anjos moram? Aonde que os arcanjos moram? Teve uma terça parte dos céus caíram. Céus? Quer dizer que eles estavam lutando lá no céu? Nas estrelas? No sistema solar? Em outros sistemas solares? Na nossa galáxia? Uma terça parte dos céus caíram. Teve uma batalha no céu, Não é aqui aviãozinho, é nas estrelas, na galáxia, entendeu?
Então, pensando sobre isso daí, a gente também está num momento atual que a gente está vivenciando o que a gente chama de livro das revelações, onde várias revelações estão sendo mostradas para a humanidade, tá? Mas antes de eu entrar um pouco nessa parte, o universo, então, ele tem uma vastidão, ele é muito vasto, ele é muito grande, ele é riquíssimo. Então, cada uma dessas estrelas e desses sistemas solares, e dessas galáxias, dessas constelações, elas seriam como se fossem laboratórios cósmicos dessa ciência divina superior para criar possibilidades, criar evoluções, fortalecer a jornada da alma. Olha isso daqui, ó. Essa daqui é uma menina que está dentro de um processo de iluminação, onde ela tem uma teia cósmica, ou seja, uma rede através da qual a alma dela evoluiu. Ela passou por determinados planetas que giram em determinados sóis, né, dentro da galáxia, dentro do universo, para alcançar uma maestria, uma sabedoria, uma iluminação. Copérnico, dentro do princípio da física, da química, ele sugere que surgiu aqui vida, e dentro dessa vastidão do universo é natural que fisicamente, quimicamente falando, também surgissem vidas em outros locais, e que essas vidas fossem tuteladas, apadrinhadas, né, por Deus, pelo divino, pelos anjos, semeadas por Deus, pelo divino e pelos anjos e por seres de luz, né? Mas do ponto de vista físico e químico, ele sugere que em outros lugares também haveria de haver a possibilidade de vidas dentro da física e da química, da biologia natural. Tem uma equação de Drake também, que ela fala sobre a probabilidade, né? E a probabilidade de haver vida dentro dessa equação de Drake é que seriam de algumas poucas dezenas de possibilidades até milhares de dezenas de possibilidades de haver vida em outros locais. Tem também essa parte dos telescópios, né? E desse acompanhamento que a gente faz através dos satélites, dessas incursões e tudo mais, né? Onde eles fazem a captação de bioassinaturas, onde eles percebem que em determinados planetas, em artigos científicos, revistas científicas, eles mostram que em determinados planetas tem uma bioassinatura muito parecida, similar com a da Terra, onde também haveria essa possibilidade dentro do aspecto científico, tá? Tem o filme Interestelar, inclusive, no programa da Fê, a Fê até falou desse filme, super legal, recomendo que vocês assistam, ele passa bastante coisa. Então, do ponto de vista da perspectiva científica, tem alta taxa de possibilidade, de probabilidade de haver vida em outros planetas. Meu reino tem muitas moradas, né? Depois eu vou entrar agora nas partes da ciência divina superior e vou falar um pouquinho mais sobre isso daí também, que aí que a coisa vai ficar bem interessante, tá? Mas eu gostaria de agradecer, antes de iniciar essa segunda etapa, a você que está aqui fazendo essa nossa jornada, né? Esse exercício à imaginação, esse exercício ao crescimento, à evolução. Gratidão por você, viu? Você é muito importante, seus comentários, sua participação, seus likes, suas curtidas são muito importantes. Muito obrigado pela sua presença aqui. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam, tá? Agradeço também a Hotlife AgroShield, desde o princípio conosco aí. 8, 9 meses já de programa, Hotlife com seguro veicular, seguro safra junto da AgroShield, a oficina mecânica, né? Então vale a pena você conferir, seguro residencial, maquinário. Então são duas empresas irmãs ali que caminham lado a lado em prol de um serviço bacana para a nossa comunidade aqui de Santa Helena e região, tá? Agradeço também a CFC Rota Oeste, com a autoescola, fazendo a alegria aí da juventude, tirando a primeira carteira de habilitação, né? Isso é muito empolgante. Então, parabéns a vocês que estão aí nessa fase. E se você quer fazer uma reabilitação, né, se você perdeu em virtude de pontos, se você quer fazer uma mudança de categoria, né, e você cultiva, tem implantação, você pode pagar aí tua carteira na colheita da safra de 2026, tá bom? Então isso daí também é uma facilitação ali da CFC Rota Oeste. Agradeço também a Paulista Confecções, que tem aí toda a parte de cama, mesa, banho, vestuários, né? Uma loja bem completinha, bem bacana, vale a pena conferir. Camisa social, camisetas, calças, né? Calçados, então vale a pena você conferir, tá? Prestigia ali a pessoa do Ulisses, da Paola, né? Que estão ali fazendo um excelente trabalho de servir a comunidade, trazendo peças novas e coisas interessantes aí para ti. Agradeço também ao restaurante Timoneiro, junto dessa comida maravilhosa, feita com amor e carinho, ali da família, né? A Sueli, o seu Antônio, o Diegão, as meninas da Copa, da cozinha,
de salão, né? Então vale a pena, vão lá almoçar com a gente, é uma delícia e é bom para você conversar, encontrar pessoas, fazer um networking, tá certo? Gente, agora dentro de uma perspectiva espiritual, olha que interessante, né? Eu fiz um curso quando eu tinha uns 18, 19 anos, uns 18 anos, chamado Cura Quântica Estelar, Tratado de Cura Quântica Estelar. Cura Quântica Estelar. Nesse curso a gente trabalha com o quê? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, os anciões dos dias, os últimos dos dias, os portões dos dias, né? A gente trabalha com toda essa hierarquia cósmica, ordem micaélica de Mika, que é Sananda, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome da alma que veio aqui na Terra. Sananda é o nome do Divino Espírito Santo. E Mika, dentro dessa ciência, é o nome de Deus, como se fosse assim, Deus, tá? Só que se Deus é pai, quem é o avô, né? Daí eles têm um nome lá também que eles chamam que é Mit-Ham-El, né? Então essa ordem micaélica. Tem uma hierarquia também que é o comando temporal, tem uma hierarquia toda de seres que são guardiões, guerreiros, como se fossem os mestres Jedi, né? E nessa modalidade de cura, a gente tem todo um entendimento de que existem raças estelares, de que existem povos habitando as estrelas e tutelando a humanidade. Então, a sua alma, ela tem uma origem estelar, né? E normalmente essas origens estelares, elas são tuteladas por federações. O que é uma federação? É um conjunto de pessoas, de seres de luz, né? De raças, vamos dizer assim. No plano sutil espiritual, o que é o plano sutil espiritual? São dimensões superiores. O anjo, você consegue ver o anjo? Não, não consegue. Por quê? A não ser que você esteja num desdobramento consciencial, num sonho, ou em algo assim, né? Uma visão expandida, coisas assim. Porque normalmente eles estão vibrando numa frequência superior. O que seria essa frequência superior? Seriam dimensões superiores, tá? Então, os seres de luz, eles não habitam a terceira dimensão, que é essa dimensão material limitada. Eles habitam dimensões superiores. Quando a gente reza para Deus, para o divino, eles estão habitando dimensões lá em cima, muito superiores. Não é essa dimensão carnal, material aqui, né? Tanto que quando a gente desencarna, quando a gente sai da carne, a nossa alma, que está viva, que é um corpo espiritual, ele sai desse corpo aqui e ele vai para o reino dos céus. Por que o reino? Porque é um reinado. Um reinado consiste no quê? Em ter infraestrutura. Né? Por exemplo, se a gente for pensar num reino como reinado, como castelo, né? Então tem um QG, né? Tem um castelo central, tem um QG, tem moradas, o reino celestial. Meu reino tem muitas moradas. Como é no céu, é na terra. Ou seja, se aqui tem tecnologia, lá nesse reino superior, nessa dimensão superior, que dimensão superior, André? O plano espiritual, tá? O plano do espírito, da alma, essa dimensão outra. Então, nesse plano espiritual, também tem tecnologia. E você acha que a tecnologia do plano espiritual é mais avançada do que a nossa ou menos avançada do que a nossa? Obviamente que a tecnologia do plano espiritual, dos anjos, dos arcanjos, dos seres de luz, é mais avançada do que a nossa. Tá certo? Então, isso tudo que eu estou comentando aqui é um exercício, e ao mesmo tempo uma preparação para o que está por vir. Você tem noção de que a gente está passando pelo momento das revelações e que daí nesse momento a gente vai precisar abrir a nossa mente para receber verdades maiores que a gente ainda nunca pensou em pensar? Ou talvez a maioria de vocês já pensou ou não sei. Mas quando você pensa, então, no meu reino tendo muitas moradas, são moradas superiores, são moradas celestes. Dentro desse trabalho aqui, a gente tem o que a gente chama de federações interestelares, né? O que são federações interestelares? São federações de outras estrelas. São outras estrelas que se uniram numa federação para criar um bojo de luz cósmico, um bojo.
uma organização, tá? Para proteger as pessoas. Então são seres que se uniram para proteger e lutar, para proteger do mal, para proteger de raças e espíritos negativos, esses demônios que a gente fala assim, né? Esses seres que são contrários à luz, que são contrários à ordem. Esses seres, eles são combatidos no espírito da palavra, no sentido de que, opa, deixa o povo de bem ser de bem, né? Deixa as pessoas que querem rezar e ser da luz, e ser do bem, serem do amor e serem do bem, deixa eles fazerem as coisas que eles querem. Então, essa federação interestelar, ela tutela a humanidade, né? E protege. Só que a gente sabe que aqui a gente está num jogo e tem joio e tem trigo. Então a gente está passando por um processo de separação do joio e do trigo, onde tem pessoas que querem servir o lado contrário à luz e tem pessoas que querem servir a luz. E isso é natural, porque o universo é assim, é natural. A Terra, por exemplo, tem esse outro livro aqui, né? Um jardim de experiências. Então a Terra, ela é um jardim de experiências. Experiências genéticas, biológicas, físicas, químicas, espirituais, conscienciais. Então a nossa humanidade está passando por um processo de evolução. Para vocês terem noção, nós somos a 6ª raça raiz. Então a gente está entrando agora na 7ª raça raiz. E tiveram outras... E o que seria a raça raiz? A gente tem uma raça nossa aqui agora, humana, que tem, sei lá, 10 mil anos dos sumérios para cá, tem mais tempo ainda com outras civilizações desconhecidas, até ter uma finalização e o início de uma nova. A gente passou por um processo de finalização lá atrás, quando a gente teve a civilização da Atlântida. Aqui, ó. Atlântida e Lemúria. Ó, esse é um livro de Atlântida. Ele fala aqui, ó, Uma Luz em Atlântida. Esse daqui é uma canalização. Atlântida, no Reino da Luz, volume 1. Atlântida, no Reino das Trevas, volume 2. Por que no Reino da Luz e no Reino das Trevas? Porque no Reino da Luz é onde mostra parte da história, onde essa civilização atingiu o seu ápice criativo, consciencial, espiritual, de iluminação, de tecnologia, de desenvolvimento. E várias pessoas, o joio, o trigo, aliás, e várias pessoas, o trigo, tiveram um processo de ascensão, de iluminação, de esclarecimento. Então viraram grandes mestres, grandes engenheiros, grandes arquitetos que promoveram a engenharia sagrada, a arquitetura sagrada, a ciência divina sagrada, sabe? E tiveram acesso a tecnologias outras que manifestaram, digamos assim, uma oportunidade de crescimento de alma e espírito, atrelando a ciência, a tecnologia, com a espiritualidade. Então eles passaram a ter tecnologias de luz, controle telepático, uma série de coisas. Só que no segundo livro eles já mostram a queda de Atlântida, que é quando daí as forças contrárias à luz fizeram o seu papel, que é o qual? O que o caos, a destruição fazem? Destroem e tornam as coisas caóticas, tá? Isso mostra o quê? Que as civilizações, elas têm um começo, um ápice, né? E daí depois tem uma derrocada, uma queda, né? As pessoas que evoluem nesse processo e atingem um processo de iluminação é o que a gente chama de ascensão. Então elas são elevadas a patamares outros de criação, de iluminação. É uma civilização que atingiu um patamar de iluminação. Então essas almas, esses espíritos, eles atingem uma iluminação e eles vão para outras moradas, outros planos, outras missões, tá? E tem algumas pessoas que ainda não estão preparadas para a iluminação e que elas fazem o papel normal de qualquer criança, que é errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar. Só que nesse processo daí cria-se uma
queda da energia, queda da tecnologia, do espírito de equipe, da união, que é o que está acontecendo aqui, hoje, no planeta Terra. A gente está tendo um processo de iluminação para muitas pessoas e está tendo um processo de queda para outras tantas pessoas. E é isso que forma o ciclo natural de evolução humana, né? Então, todos esses livros que eu mostrei para vocês, eles mostram umas características interessantes de que realmente nós temos uma civilização cósmica, uma iluminação, um objetivo maior, temos um lugar de onde nós viemos, ou seja, a sua alma ela veio de um plano sutil espiritual superior, do céu. Nós viemos do céu. Ao céu voltaremos. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. O César é o nosso corpo físico. E dai a Deus o que é de Deus é a nossa alma, é o nosso espírito. Herança dessas civilizações antigas aqui, ó, como Atlântida, Lemúria, né? Atlântida, Lemúria. Lemúria é um continente também antigo, anterior. Nós herdamos esse tipo de construção aqui, ó, o Stonehenge, as pirâmides do Egito, diversos lugares misteriosos, ó, Nazca, sabe essas figuras de Nazca? Olha aqui que legal, ó, civilizações, templos, alicerces, ó, platôs de pouso, ó. Esses aqui são monolitos, são, ó, Cidade do Fogo Real. Olha essas pirâmides aqui, ó. Pirâmide de Gizé. Olha o tamanho das pessoas aqui, ó. Tá vendo as pessoinhas ali nas pedras? E olha o tanto de pedra que tem ali para cima ainda. Observem na minha rede social ali no Facebook, eu postei a possibilidade de construção das pirâmides do Egito dentro dessa perspectiva de raças, tá? Superiores. Ó, Malta, santuários dedicados à Terra-mãe, ó, construções muito antigas. Aqui você tem, ó, Oráculo dos Delfos, né? Os Delfos eram os mestres espirituais que faziam a parte de conexão divina, né? Um pouco dos Delfos mostrou ali em alguns filmes, ó, essas construções antigas, pedras, né, ó, o Stonehenge. O Stonehenge ele está alinhado com o que a gente chama de linhas lei, que são as linhas espirituais do planeta. Jerusalém também, as pirâmides do Egito também, elas estão colocadas dentro, em cima, literalmente em cima dessas linhas lei, L-E-Y, que são linhas de energia planetária. As pirâmides do Egito, elas são alinhadas com as 3 estrelas de Órion, que são a Unilã, a Unitaque e Mintaka. São as 3 Marias populares, 3 Marias. As 3 Marias são as 3 estrelas, a Unilã, a Unitaque e Mintaka. Elas fazem parte do cinturão de Órion. Órion é uma constelação. Nesse livro aqui eles mostram um pouquinho da federação que tem em Órion, que são os cinturões de Órion, né? Federação são guerreiros, é o berço da luz e da tecnologia. Então, gente, há muito tempo eu estudo essas coisas, eu fico meio reticente de falar um pouco disso aqui, porque eu entendo que a gente tem um degrau para as coisas, uma etapa para cada uma das coisas. Mas como a gente está numa margem muito próxima do que é a revelação, então eu gostaria de adentrar um pouco nesse campo, nesse setor, e daí vocês me falam se vocês gostam dessa possibilidade de a gente conversar um pouquinho mais sobre cosmogênese, a gênese do cosmos, né? Porque Deus criou o cosmos, né? Ele é onipotente, ele tem poder para criar uma série de coisas, não só no nosso planetinha, que está na periferia da nossa galáxia, tá? O nosso sistema solar está na pontinha da galáxia. Então, a gente está aqui no cantinho, tá? Então, ele tem poder para criar muita coisa. Ele é onipresente, ele está presente em ti. Meu reino tem muitas moradas, consiste que ele mora dentro de você e ele mora em cada uma das estrelas dos lugares que ele criou, tá bom? Então, pensa sobre isso nesse final de semana e garanto que você vai ter umas coisas interessantes para pensar aí, tá bom? Que Deus abençoe você. E olha uma coisa interessante, né? Até nos filmes eles retratam, né, essa questão das raças e dos lugares, das pessoas que vêm de outras existências, né, de outros planetas, de outros locais, né?
e que alguns deles são raças muito antigas, com vidas muito longas, né? Inclusive aqui na Terra teve, né, toda a parte dos mais antigos dentro da Bíblia, eles falam que eles viviam 900 anos, 800 anos, 1000 anos, né, e tal, que eles vinham em carruagens de fogo, e isso não é conflitante com a religião no sentido da existência de Deus, não é. Isso só complementa a nossa percepção das coisas. Que Deus abençoe você, sua mente, sua família. Se você for digno, você vai conseguir levantar esse martelo do conhecimento, da sabedoria. Fechou? Gratidão, família. Deus abençoe sua jornada. Tamo junto. Yes!